Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José e continua a repercutir por todos os cantos a live que o presidente da República fez nessa última quinta-feira. Gente, quem tem amigos fora do país tem muita dificuldade para explicar o que está acontecendo aqui. Você explicar que o presidente do nosso país veio a público dizer que o sistema eleitoral, do qual ele já tirou proveito porque ele foi eleito várias vezes por essa sistemática, é fraudado, que houve fraudes desde 2014 e que ele tem provas dessas fraudes e, portanto, as eleições de 2022 serão eleições viciadas, é uma situação muito grave. Então, a gente tem que, pelo menos, dar atenção, porque vamos ver se tem alguma coisa ali palpável. Mas não foi o que aconteceu. O que nós vimos ali, que a grande fraude é a figura do presidente da República. Mas ele não está fazendo isso totalmente divorciado de outras forças, não. Ele não está agindo só por conta própria, a gente vai abordar essas questões no nosso papo de agora. Mais cedo, eu pude publicar um outro vídeo onde eu faço algumas análises iniciais e comparo com alguns instrumentos que são utilizados fora do nosso país e que deixam os bolsonaristas de cabelo arrepiado. Pois bem, se você não assistiu, assista, porque tem umas situações ali muito interessantes. Mas agora, nós já temos mais elementos para aprofundar aqui a nossa análise sobre tudo o que aconteceu. Inclusive a repercussão em relação a outros atores políticos, algumas instituições. Mas antes de mais nada, se você está chegando agora e está nos conhecendo, seja bem-vindo, se inscreva aqui conosco, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe se você achar bacana, dê joinha para a gente chegar a mais pessoas como você e mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, repercussões. O ministro Gilmar Mendes, nessa sexta-feira, ele já esteve no evento e ele mandou o sapato, mostrando ali que os ministros do Supremo Tribunal Federal estão já querendo partir para ação concreta. Vão sair do discurso, da saliva, estão pensando em alguma estratégia mais concreta para responsabilizar o presidente da República, que ele está conspirando contra a nossa democracia. Gilmar vê intenção subjacente em voto impresso. Vamos parar de conversa fiada, diz em recado a Bolsonaro. Bem, e um pouquinho antes, a jornalista Mônica Bergamo, ela também apresentou na sua coluna informações muito importantes. E ela não mente, ela é jornalista que tem fontes muito seguras e eu nunca vi ela cometer um erro. E ela está dizendo o seguinte: Bolsonaro é chamado de moleque no Supremo e ministros dizem que TSE não ficará mais só no palavrório. Respostas a mentiras que o presidente divulgou em live sobre sistema eleitoral devem avançar para atuação concreta e punitiva, acreditam ministros. Bem, gente, o presidente está correndo em vários crimes eleitorais. Em primeiro lugar, esse livro aqui, que tem muitas informações, muitos comentários, nos dão espaço para dizer que o presidente da República ele está incorrendo em crime de abuso político, de poder econômico, e ele está fazendo campanha eleitoral fora do prazo. Além disso, a própria Corregedoria do Tribunal Superior Eleitoral deu um prazo, que já acabou, de 15 dias, para que o presidente apresentasse provas do que ele estava dizendo, das supostas fraudes. Como ele não apresentou, ele está sujeito a uma sanção prevista no artigo 347 do Código Eleitoral, que pune a pessoa que recusa cumprir uma orientação, uma determinação da própria Justiça Eleitoral. Agora, isso precisa ser operacionalizado, isso não pode ficar só no discurso, porque o que está acontecendo no nosso país é uma coisa inexplicável e muito grave também. E a própria intenção de se ter um voto impresso para 2022 é uma batalha totalmente perdida pelo bolsonarismo, pelo próprio presidente. Ele não trabalha, então ele fica o tempo todo tentando se apegar a alguma teoria conspiratória, né? Por que eu digo que isso não vai vingar, não tem como prosperar? Apesar de eles estarem insuflando as suas bases para o dia 1º de agosto fazerem uma manifestação a favor do voto impresso. O artigo 16 da Constituição, que eu já até comentei no nosso vídeo anterior, diz que a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até 1 ano da data de sua vigência. O que quer dizer isso? Toda lei eleitoral tem que ser aprovada, no mínimo, com 1 ano de antecedência, se ela não for promulgada.
nesse período, ela não vale para aquela eleição. Então, isso é impossível do Congresso discutir, debater, votar uma situação tão polêmica, num prazo tão curto, só para satisfazer a cabeça do presidente da República. Então, ele está apenas retroalimentando as pessoas ali que estão no seu entorno para que as pessoas fiquem com a sua atenção desviada. O presidente da República é uma figura que, por conta desse ócio, ele acaba cometendo barbeiragens para cima e para baixo, né? Eu estou aqui com a agenda do presidente, eu não sei se vai dar para colocar aqui na tela, mas eu disponibilizo para vocês aqui. Para vocês terem uma ideia, ontem, no dia da live do presidente, onde foram utilizados recursos públicos e estrutura para ele fazer uma fake news sem tamanho, ele teve apenas 2 compromissos. Ele teve às 11 horas da manhã encontro com o Pedro César Souza, que é subchefe para assuntos jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República. Todos os dias o Bolsonaro se reúne com alguém do meio jurídico da Presidência da República, porque ele está percebendo o quão ele já está encalacrado e como ele vai ficar mais encalacrado ainda com relação à sua liberdade, ao seu patrimônio, ao seu futuro político. E depois, às 14 horas, ele teve uma entrevista com o Ratinho. Então, nós estamos pagando o presidente para ele fazer esse tipo de situação. E hoje, na sexta-feira, a agenda do presidente está nesse nível aqui. Ele esteve lá no cercadinho de manhã cedo, né, sempre falando uma série de bobagens repetidas. E ele teve os seguintes compromissos. Cerimônia oficial de chegada do presidente da República de Cabo Verde, senhor Jorge Carlos de Almeida. Depois ele teve mais uma vez o encontro com Pedro César Souza, da assessoria jurídica da Presidência da República, e às 16 horas encontro com Marcos Pontes, ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações. Acabou! Agora ele passa sábado e domingo chafurdando por algum lugar, andando de moto, e não fazendo absolutamente nada a favor do interesse público. Não é por outra razão que essa percepção que o Bolsonaro é uma pessoa que não trabalha está alcançando todos os jornalistas, né, todos os colunistas. Hoje, na coluna aqui da Vera Magalhães, ela está falando a mesma coisa. Bolsonaro já nem finge que trabalha. O presidente Jair Bolsonaro desistiu até de tentar fingir que governa, que trabalha. Daqui às eleições, será alguém voltado apenas à tentativa cada vez mais desesperada de se reeleger. É a única coisa que ele pensa em fazer na sua reeleição. E ontem mesmo, na sua live, o Bolsonaro ele mostrou assim, uma certa indignação por ter sido apontado por entidades que pesquisam governantes como uma pessoa que mentiu mais de 1.680 vezes. Aqui um relatório que apareceu em vários jornais, e isso só no ano de 2020, porque a matéria aqui diz o seguinte: desde janeiro de 2019, quando assumiu o cargo e ainda não havia pandemia, Bolsonaro fez 2.187 declarações falsas ou distorcidas. Gente, é um negócio impressionante. E ele vai fazendo isso, vai animando as suas bases e as pessoas não vão percebendo o que de fato está acontecendo na realidade brasileira. Esse aqui é o jornal Valor Econômico, que está mostrando para a gente esse dado aqui, extremamente preocupante para todos nós. Queda da renda diminui as vendas em supermercados. A renda dos supermercados, eles diminuíram a margem de lucro deles em 12%. É muita coisa. Num país que tem cada vez mais uma população crescente, cada vez mais a gente tem necessidade de consumir, e o Brasil está consumindo 12% a menos. Isso em termos financeiros, porque como os produtos ainda aumentaram muito de uma maneira geral, isso quer dizer que se os supermercados arrecadaram em dinheiro menos, mas os produtos subiram, isso significa que o povo brasileiro está consumindo menos comida, menos produtos de uma maneira geral. E isso acaba não sendo objeto de muitos debates, né? Acaba sendo ocultado por essa situação das maluquices do presidente da República. O jornal Valor Econômico ainda nos dá conta que nosso superávit, nossas contas internas estão horrorosas. Junho puxa resultado de déficit primário no semestre é de 53 bilhões. Ué, mas a gente não teve reforma trabalhista? A gente não teve uma reforma da Previdência? Não tem um governo liberal? Não ia vir muitos investimentos para o Brasil? Não iriam vir, né? Muitos empresários, muitos grupos. A gente não ia ter aqui uma explosão
de empreendimentos no Brasil. Cadê? Por que está acontecendo esse tipo de situação? Então, gente, nós estamos vendo que existe uma estratégia para iludir o povo brasileiro com essas milongas presidenciais para que a gente não perceba a política real, a economia real. O que vai avançando também são os grupos que estão se dando bem no governo Bolsonaro. Aqui são as empresas que têm as concessões de rodovia. Gente, eu pego a Via Dutra desde pequeno, né? É uma porcaria, até hoje não tem um canteiro dividindo ali as pistas para que você não seja ofuscado à noite pelo farol do carro que vem em sentido contrário, né? Sempre fazendo algum tipo de manutenção cosmética e estruturalmente a rodovia é uma porcaria. Para sair do Rio de Janeiro, pegando a Via Dutra, você sempre pega um congestionamento monstro, porque até hoje eles não fizeram as duplicações necessárias para atender as pessoas que usam a rodovia. Bem, e fora essas situações todas que eu estou comentando com vocês, ainda tem outras, né? Porque o presidente da República, depois de ter feito essa performance dele bizarra e que não apresentou absolutamente nada, ele lembra muito a gente algumas piadinhas, né? Como o cientista burro. Não vou falar da nacionalidade do tal cientista da piadinha, mas você já deve imaginar, né? Daquele cientista que colocou uma aranha para fazer uma análise e foi arrancando pernas da aranha e mandando a aranha andar. E quando ele arrancou a última perna da aranha, que ele mandava a aranha andar, dava o comando, anda aranha, a aranha ficava parada. Qual foi a conclusão que ele teve? Que depois que você arranca todas as pernas da aranha, ela fica surda. Esse é o Bolsonaro. O Bolsonaro é o sujeito que vê o sol nascer de um lado e se pôr do outro e fala assim, tá vendo? Essa é a prova de que o sol gira em torno da Terra. Então, o Bolsonaro, com as evidências falsas, ele está tentando mostrar para o povo brasileiro que o nosso sistema não é confiável. Gente, nós sempre teremos uma lacuna, porque o nosso sistema eleitoral, ele prevê que o voto seja secreto. Nós nunca saberemos o que o eleitor fez na cabine, e não podemos saber mesmo. Então, o sistema ele estará sempre sujeito a uma confiabilidade auditada no seu todo pelos sistemas que a gente já possui. Então, o Bolsonaro está querendo implementar essa discórdia, esse pânico, essa distração aqui no nosso país, porque ele não sabe governar, ele não entende nada que ele está fazendo na presidência da República, cada vez mais ele está sendo desnudado, cada vez ele está sendo mais desmoralizado, mas cada vez mais ele está sendo aturado. O Bolsonaro hoje ele funciona como uma espécie de vigia de uma casa que está sendo assaltada. Só que ele está conivente com o assalto. Então os assaltantes estão aproveitando que esse vigia é incompetente, é um incapaz, é um burro, é um omisso, e estão fazendo o que eles podem. Para nós, o que vai restar? Assim como nessa metáfora da casa, assim que a gente conseguir tirar esse vigia, a gente vai tentar recuperar os nossos móveis, os nossos pertences, vamos tentar identificar quem foram os ladrões e vamos ter que trabalhar para comprar as coisas que a gente não puder resgatar. É isso que vai acontecer com o Brasil. O próximo governante ele vai ter muito trabalho a fazer e muitas coisas a desfazer, e muita gente bandida para identificar e muitas ações na justiça para implementar. No que compete a nós aqui, nós vamos sempre dar a nossa contribuição para esse debate. Gente, hoje eu vou ficando por aqui, foram 2 papos muito cheios de coisas para analisar e a gente volta no nosso próximo encontro. Um grande abraço em todos vocês e vamos sempre ficar alertas e cada vez mais empenhados em ajudar outras pessoas a entender o que está acontecendo no nosso país. Tchau!